Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, muita notícia do Mercadão da Bola, tá? Vamos começar aqui, mas de fato vai ser um vídeo longo. Tony Love, esse atacante estava jogando no Luminense do Maranhão e fechou com o Alvorada do Tocantins. É um atacante, centroavante, beleza? Aqui também o Ziyech, né? O Ziyech, que eu até já havia passado em outro Mercadão da Bola, esse jogador marroquino, fechou com o Casablanca, do Marrocos, mas eu não passei o tempo de contrato do jogador, né? Vai até 2027. Bom, aqui também, Milenkovic Savic renovou o contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita até 2028. Vai o novo contrato do jogador que estava, de fato, surgindo a especulação de que muitos clubes da Europa queriam o jogador, mas, bom, por fim, ele vai permanecer lá. Vamos lá, gente. O atacante Bill, pelo que eu entendi, é aquele mesmo. Cria do Flamengo, se não estiver enganado. Passou pelo futebol ucraniano, passou pelo Sport aqui no Recife. E ele fechou com o Trieste, clube amador de Curitiba, né? Aqui também o jogador, vamos dar uma olhadinha no nome dele, passa daqui a pouco. Não era jogador não, treinador. Igor Tudor, treinador croata, foi demitido da Juventus e a Juventus já fechou com seu novo treinador, Luciano Spalletti, ex-treinador do Napoli, da seleção italiana, fechou aqui com a Juventus até o fim da temporada europeia. Vamos lá, gente. O Monson, né? Clube que disputa divisões do Campeonato Gaúcho, vai disputar a primeira divisão, pelo que eu entendi, em 2026. Contratou o treinador Paulo Baier, aquele mesmo, gente, ex-jogador, né? Do Atlético Paranaense, do Sport, do Goiás, eu sei lá, passou por muitos clubes, né? Bom, Paulo Baier é o novo treinador do Monson, do Rio Grande do Sul. Aqui também, vamos dar uma olhadinha nesse nome. Bom, gente, ex-jogador do Santa Cruz fechando com o ABC de Natal. Já não é uma coisa muito anormal, tá? Porque o ABC de Natal está, de fato, contratando jogadores ex-Santa Cruz. João Diogo, atacante. Mais um, ex-Santa Cruz, ex-Botafogo de Ribeirão Preto. Atacante, né? Como falei aí, que fecha com o ABC de Natal para 26. Vamos lá, gente. Fernando Seabra, durante a semana, né? Foi demitido do cargo de treinador do Bragantino, contratado para o seu lugar até o fim da temporada, claro, com opção de renovação. Wagner Mancini, como novo treinador do Bragantino. Fernando Marchiori, que já passou por ABC de Natal, por Náutico, pelo Oeste, se eu não estiver enganado lá, Oeste de São Paulo. Bom, esse é o novo treinador do Caxias do Rio Grande do Sul para 2026. Vamos lá, gente. Darley, goleiro. Paulo Ricardo, goleiro. Wagner Love, Fernandinho. Bom, alguns jogadores aqui que renovaram o contrato com o Retrô para 2026, né? Igor Pereira, volante. Daqui a pouco eu vou trazer mais jogadores, mas esse é um que não vai ficar no Náutico para 2026. Bom, gente, o centroavante Bruno Marques é mais um que fica no Retrô para 2026, tá? Wanderson, esse jogador se machucou e está fora da temporada do Cruzeiro, do restante, né, da temporada, digamos assim. Brandon Rodgers, esse treinador foi demitido do Celtic da Escócia. Bom, aqui também vamos dar uma olhadinha aqui, passa daqui a pouco. Vamos lá, gente. Aleph Manga teve o contrato rescindido com o Avaí de Santa Catarina.
O jogador Luciano confirma que não vai sair do São Paulo e vai cumprir seu contrato. Por enquanto, não se fala em renovação do clube com o jogador. Também o Arsenal deve dar um aumento salarial e deve renovar o contrato de Bukayo Saka. O Atlético Mineiro, duas notícias sobre o Galo. O Atlético Mineiro tem, como é que eu posso dizer, otimismo para renovar contrato com o Igor Gomes até 2028. Negociações avançadas. O Atlético Mineiro, que saiu da Libra e foi para a Liga Forte União, beleza? Mudou de liga, né? Aqui no Brasil, o Atlético Mineiro, para resumir. Vamos lá, gente. O atacante argentino Darío Benedetto tá saindo do Newell's Old Boys da Argentina, foi dispensado. Rodrigo Andrade e Benítez, aquele mesmo, ex-São Paulo, ex-Vasco. Bom, esses dois jogadores foram dispensados do Goiás. Rames Rodrigues não terá seu contrato renovado pelo Leão do México. Destino mais provável é a Major League Soccer, beleza? Lembrando que ele só tem contrato com o Leão até o fim da atual temporada. Vamos lá, gente. Francisco Diá, novo treinador do Piauí, lá do Piauí, para 2026. Natalício, esse jogador fechou com Souza da Paraíba para 2026. Valci, zagueiro cria da base do São Paulo, fechou com Ipiranga de Erechim para 2026. O Elesson, Patrick Alain e também aqui o jogador Kelvin, jogadores que também não vão ficar no Náutico para 2026. E falando no Elesson, goleiro do Náutico, esse está indo para o CSA de Alagoas. Vamos lá, gente. Vou falar do Botafogo com o seu goleiro, né? Eu já havia antecipado aqui em outro Mercadão da Bola, mas se confirmou durante a semana. O Raul, goleiro do Botafogo, teve seu contrato renovado pelo clube até ali meio de 2027. Tá bom? Roger, que inclusive é ex-jogador, né? Do Botafogo, jogou no Botafogo, jogou muito bem, inclusive por lá. Ex-jogador também do Sport Recife, da Ponte Preta. Bom, já está como treinador há um bom tempo, né? Ele que subiu agora há pouco Londrina para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Londrina efetivou a renovação de contrato com o treinador para 2026. Bom, gente, daqui a pouco eu vou passar mais contratações desse clube, mas por enquanto vou passar esse aqui, né? Robert Abner, reforço do Nacional de Patos para 2026. Nacional de Patos da Paraíba, que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Paraibano. Um atacante muito conhecido aqui em Pernambuco, passou no Náutico, passou no Retrô, não estou lembrado se passou no Santa Cruz também. Bom, o Giva, atacante, fechou com 13 de Campina Grande. Tiago Alagoano, mais um reforço do 13 de Campina Grande. Também aqui, Bruno Ré, lateral que também já passou aqui em Pernambuco, passou pelo Santa Cruz. Também fechou com 13 de Campina Grande. Beleza? Aqui também, Pablo Perano, foi demitido do Nacional do Uruguai. E Jadson Vieira, treinador brasileiro, fechou com o Nacional do Uruguai até 2027, mais precisamente dezembro de 2027. Bom, gente, eliminação na Libertadores deixando marca. Bom, o Racing da Argentina deve dispensar até 8 jogadores. Apesar do Racing ter feito uma boa campanha na Copa Libertadores, tendo chegado até a semifinal, mas no Campeonato Argentino o Racing vai muito mal. Devido a isso, 8 jogadores, incluindo o atacante Luciano Oviedo e outros jogadores aqui, gente, devem ser dispensados, beleza? Do Racing. O Aurora da Bolívia teve uma punição muito séria contra ele, né? O clube. Menos 33 pontos no campeonato boliviano. E por quê?
O jogador Gabriel Montanho falsificou o seu nome. O seu irmão falecido, que também era jogador, Diego Montanho, né? Ele, pura e simplesmente, o Gabriel Montanho, foi lá e pegou a identidade do irmão, se passando pelo irmão falecido. E devido a isso, o Aurora foi quem pagou. Menos 33 pontos na conta desse clube aqui. Rob Keane, treinador, é o favorito para assumir o Celtic da Escócia, como novo treinador, né? Bom, gente, o jogador Jonathan Paulista, volante, também é outro jogador que não vai ficar no Santa Cruz de Pernambuco para a próxima temporada. Moisés, goleiro, se muito me engano, estava no Santa Cruz. Fechou aqui com Souza da Paraíba. Também aqui o jogador... Vou dar uma olhadinha, gente. Cauã Maranhão. Esse atacante é outro jogador que não fica no Náutico para a próxima temporada. Foi emprestado para o Piauí, né? Esse clube que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Piauiense de 2026. Vamos lá, gente. Até o fim de 2026 vai a renovação de contrato do treinador Gilmar Dalpozo com a Chapecoense. O atacante Cauê fechou com o Campinense da Paraíba. Também aqui, o Renzo, zagueiro, rescindiu o contrato com o Sport Recife e fechou com o América de Natal. Bom, vamos lá, gente. O jogador Quintana, o jogador Joaquim, o jogador Thiago Heleno, zagueiro, né? E o Denner e vários outros já estão saindo do Paysandu, jogadores que não ficarão no clube para 2026. Também aqui, o Bahia vai comprar o jogador Rodrigo Nestor, junto ao São Paulo. Está tentando diminuir o valor, porque o São Paulo parece que tem uma dívida com o Bahia. O Bahia está tentando se aproveitar dessa situação, né? Dessa brecha, né? Que o São Paulo deixou por não ter pago a dívida que tem com o Bahia, para tentar diminuir o valor de 4 milhões de euros que teria que pagar para ter o jogador em definitivo. Vamos lá, gente. O jogador Bilão e o jogador Bedeu, reforços do Serra Branca da Paraíba para 2026. Chapelaço do São Paulo. O São Paulo passou na frente do Flamengo e contratou o atacante Anthony, da base, né? Não estou lembrado em que clube que esse jogador estava, realmente estou me esquecendo agora. Mas o Flamengo tinha tudo acertado para contratar esse jogador. São Paulo passou na frente e levou. Vamos lá, gente. O jogador Henrique Dourado renovou o contrato com o Botafogo da Paraíba para 2026. Aqui também, vamos dar uma olhada nesse nome, o Oeste, né? Lá de São Paulo, contratou o treinador Moacir Júnior. Lucas Gomes, novo reforço do 13 de Campina Grande, volante, né? Já passou pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco. Charles, atacante, novo reforço do Serra Branca da Paraíba. Vamos lá, gente, o zagueiro Ítalo Melo, mais um jogador que não fica no Santa Cruz de Pernambuco para 26. Bruno Mezenga, esse atacante não vai ficar no Náutico para 2026. Bismarck, esse jogador que já passou por Fortaleza, aqui para o Pernambuco também. Agora é novo reforço do Parnaíba do Piauí para 2026. Vamos lá, gente, o Gabardo é o novo treinador do São José de São Paulo. Rafael Dudamel saiu do Deportivo Pereira da Colômbia. Osmar Loss, ex-treinador do Corinthians, né? Fechou com o Buriram United. Eu acho que é esse clube aqui da Tailândia, tá? O jogador... Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Tony Love fechou com o Kepsa da Albânia. Hugo Borges fechou com o 13 de Campina Grande. André Luiz, goleiro, fechou aqui com Cascavel do Paraná. Bom, gente, quem foi contratado pelo Kepsa da Albânia foi o Tony Moura, não Tony Love, tá? Só para mudar o nome aí, para colocar o nome correto. França, volante, já passou pelo Palmeiras. Renovou o contrato, aliás, foi contratado pelo Porto Velho de Rondônia para 2026. Bom, o ganhador, gente, da Libertadores, trazendo para o real, para a moeda real,
pelo que eu pesquisei aqui, vai faturar o valor ali aproximado de 193 milhões de reais. Beleza? O vencedor da atual edição da Libertadores. E bom, seja quem vencer, Palmeiras ou Flamengo, vai empatar para o Brasil com os argentinos. Né? Por enquanto, são 25 títulos dos argentinos na Libertadores contra 24 dos brasileiros. Já sabemos que o Brasil vai empatar no... Como é que eu posso dizer para os amigos? No retrospecto geral de títulos de maiores vencedores da Libertadores. Né? 25-25. Então teremos um empate aí de Brasil e Argentina, como repito, os maiores vencedores da Copa Libertadores da América na história. Vamos lá, gente. Das últimas 6 finais da Libertadores, 5 foram finais brasileiras, tá? Repito, das últimas 6 finais de Libertadores, 5 foram finais brasileiras. E o Flamengo mantém os cariocas aí bombando. Nas últimas 5 finais de Libertadores, os cariocas, ao menos um deles, estiveram na final, né, da Libertadores. Vamos lá, gente. O jogador Charles fechou aqui com o América de Natal, tá? É muito jogador com o nome Charles, né? Esse aqui fechou com o América de Natal. Detalhe, gente, o Rimengo, né? Clássico, maior clássico do estado do Piauí, que é o River do Piauí contra o Flamengo do Piauí, vai acontecer na temporada 2026. Sendo que dessa vez, não pela primeira divisão do Campeonato Piauiense, e sim pela segunda divisão. Vamos relembrar aqui que o Flamengo do Piauí não subiu para a primeira divisão. E o River do Piauí foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Piauiense. Então teremos o Rimengo, né, como é conhecido no Piauí, no próximo ano, pela segunda divisão do Campeonato Piauiense. Vamos lá, gente. O jogador Lucas Obidio, acho que é por aí o nome dele. Jogador de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco da Gama até 2028 e teve sua multa rescisória aumentada pelo clube Cruz Maltino. Aderval Lana, de 78 anos, que treinou o Amazonas no início desse ano, de 2026, está de volta no clube. O Amazonas demitiu, né, o treinador que lá estava. Vou dar uma checada no nome de quem era que estava, para passar para os amigos, tá? Mas Aderval Lana vai assumir o Amazonas nessas 4 rodadas finais aí no caso, Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o Márcio Zanardi, viu, gente? Esse treinador foi demitido do Amazonas para a chegada do Aderval Lana. Bom, Júnior Conceição, Felipe Macena e Fabrício. Esses 3 jogadores renovaram o contrato com o Imperatriz do Maranhão para 2026. Sérgio Murilo é o novo diretor de futebol do Motoclube do Maranhão para 26. Vamos lá, gente. Túlio Oliveira e Negrito. Esses 2 jogadores fecharam com o Nacional de Patos da Paraíba para 2026. João Marcelo. Também aqui o Gabriel e o Gustavo Henrique. São 3 volantes que fecharam com o Sport de Patos da Paraíba para 2026. Guilherme Santos, por empréstimo, sai do Botafogo da Paraíba, é um atacante e fechou com o Craque de Catalão, vai disputar o Campeonato Goiano da Primeira Divisão. E Jael finalmente teve sua renovação oficializada pelo Santa Cruz para 2026. Também aqui os jogadores Júnior Brandão e também aqui o outro jogador, vou dar uma checada, gente, mas são 2 jogadores aí que estão saindo do Guarani, né? Que não vão ficar no Bugre para 2026. Bom, gente, David Braz, tá? É o zagueiro que também não fica no Guarani para 26. Também foi liberado. Bom, o Ryan Lucas está sendo comprado em definitivo pelo Sporting, junto ao Flamengo, por 4 milhões de euros. 60% dos direitos federativos também devem ir para o Sporting de Portugal.
Vamos lá, gente. Regis, ex-São Paulo. Rodrigo Ramos, passou pelo Vitória da Bahia, né? Jobson, atacante aqui também, aquele mesmo ex-Botafogo. E o mais novo deles agora, Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e do Atlético Mineiro, vai voltar a jogar no futebol profissional. Esses jogadores que citei, eles têm pré-contrato assinados, né? Os pré-contratos com o Capixaba, que vai disputar a primeira divisão do campeonato Capixaba de 2026. O presidente do Capixaba foi quem confirmou que esses jogadores estão chegando para o clube. Vamos lá, gente. O Bernardo, aquele mesmo ex-Vasco da Gama, é outro jogador que está fechando com o Capixaba, tá? Lá do Espírito Santo para 2026. Bom, aqui também o jogador... Vou dar uma checada. Vamos lá, gente. O Anderson Samuel. O Anderson Samuel e Kainan são 3 reforços do CSA de Alagoas para 2026. O Alf Whiteman, esse goleiro de 27 anos, está saindo do Tottenham, da Inglaterra, está se aposentando do futebol aos 27 anos e vai entrar no ramo da fotografia. Alex Juan, passou muito tempo no Brusque de Santa Catarina, deve chegar para o Santa Cruz de Pernambuco, lateral, para 2026 como contratação. Vamos ver aqui o Sousa, esse jogador do Peñarol, está fechando com o Bragantino para 2026. Aqui também o Paris FC, clube da primeira divisão do campeonato francês, que é a contratação de Kanté, volante francês que está saindo do mundo saudita. Vamos lá, gente. Quem também rescindiu o contrato com o Pumas do México, né? No caso, esse jogador aqui com o Pumas do México, né? Foi o jogador Aaron Ramsey. Esse jogador, se muito me engano, da seleção de País de Gales. Passou pelo Arsenal, acho que passou pelo Napoli também. Bom, esse jogador rescindiu o contrato com o Pumas do México, está livre no mercado. Bom, galera, agora trazendo notícias do Bayern de Munique, né? Antes de passar a provável escalação desse jogo contra o Bayer Leverkusen nesse sábado, clássico, né? Pelo campeonato alemão. Bom, só passando algumas situações aqui. A primeira é que o Dayot Upamecano, né? Zagueiro francês, está mais perto de renovar contrato com o Bayern. O Bayern está oferecendo 4 anos de contrato para o jogador com multa rescisória, tá? Incluída em contrato, coisa que não tinha no contrato anterior. Após 2 anos, já que ele deve assinar por 4 anos, após 2 anos de contrato, a multa será colocada em contrato para quem quiser contratá-lo, beleza? Então, ele pode, não vou dizer deve, eu vou até retirar essa palavra, mas tem grandes possibilidades de que ele renove o contrato com o Bayern de Munique, sim, o zagueiro francês Dayot Upamecano. Bom, surgiu uma fake, eu considero fake, né, sinceramente, que o Vinícius Júnior, do Real Madrid, interessaria ao Bayern de Munique, gente. Bom, o Real Madrid só está pedindo 150 milhões de euros. O Bayern de Munique nunca pagou isso, basta dizer, em jogador nenhum. Nem mesmo no Harry Kane, o Bayern de Munique pagou 150 milhões de euros. Chegou perto de 100. Ao todo, o pacote foi de 100 que o Bayern de Munique pagou no Harry Kane lá para o Tottenham. Inclusive, é até hoje o jogador mais caro da história do Bayern de Munique. Mas 150 milhões de euros, bom, o Bayern de Munique nunca pagou em jogador nenhum. Detalhe que é o valor mínimo que o Real Madrid está pedindo pelo jogador, pelo Vinícius Júnior, que não deve renovar contrato com o clube merengue, né? E o mundo saudita e o Paris Saint-Germain têm interesse no jogador, beleza? Então, considero isso, até segunda ordem, como uma fake news, gente, tá? Bom, passando a provável escalação, gente, aqui, o Neuer no gol, o Sacha Boey na lateral, o Upamecano e o Jonathan Tah
na defesa, o Laimer na outra lateral, Kimmich, Goretzka e Gnabry no meio de campo, Olise por um lado, Kane centralizado e Luiz Dias por outro. Bom, essa é a escalação que os sites estão passando. Escalação que eu acho que vai, tá? Neuer no gol, Laimer na lateral direita, o Jonathan Tah e o Upamecano na defesa, o Stanisic na outra lateral, já que ele está recuperado, o Kimmich e o Pavlovic. Eu acho que o Goretzka não vai para o jogo, acho que ele deve botar o Pavlovic, apesar de não ter atuado bem no último jogo pela Copa da Alemanha. Bom, o Gnabry, de fato, eu acho que vai na meia mesmo. Eu acho que pode haver uma alteração dele botar o Lennart Kau aqui no lugar do Olise, tá? Mas é muito remota essa possibilidade, mas existe. Bom, então Olise ou Lennart Kau correndo por fora. E os dois da frente provavelmente são esses aí mesmo, o Kane e o Luiz Dias, tá? Então essa é a escalação que eu acho que vai para campo nesse jogo contra o Leverkusen. Falando um pouco do jogo, muito difícil, muito complicado, é um clássico, não gosto tanto de falar sobre clássico, porque para mim a própria palavra já está dizendo, um jogo imprevisível, um jogo que pode estar ruim, pode estar bom, pode estar arrebentando, pode estar totalmente quebrado, é um clássico, equilibra tudo, realmente, mas tem favorito sim, porque devido à fase, quantas às vezes a gente não vem vendo que esse papo de que melhor fase, melhor time, melhor isso, melhor aquilo, em clássico se nivela. E de fato é mesmo, gente. Não é diferente agora, tá? Só pegar os últimos jogos entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, tem sido assim, tá? O Bayer Leverkusen vem num up de recuperação muito grande no campeonato alemão, começou muito mal, mas vem com várias vitórias consecutivas. É verdade que pelo campeonato da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen tomou uma traulitada de 7-2 do PSG dentro de casa, inclusive. Mas no campeonato alemão vai muito bem e vai se recuperando. Eu, olhando para o jogo mesmo, eu torço que o Bayern de Munique vença, como eu venho sempre falando nos vídeos. Mas como eu também venho sempre repetindo nos vídeos, total respeito ao adversário. Como falei, é um clássico, é um jogo dificílimo, é um jogo, para mim, equilibrado, tá? E, bom, torço que o Bayern de Munique faça um bom jogo. Torço para que se saia bem. Torço para que o Luiz Dias, por exemplo, não perca os gols que vem perdendo, porque num clássico é complicado se você ficar se dando ao luxo de ficar perdendo gols. A chance de levar é muito grande. É um time perigoso, um time realmente bem estruturado, pelo treinador dinamarquês lá, o Hillman, né? Que é o Bayer Leverkusen hoje, sim, pode pesar para cima do Bayern de Munique, caso perca gols, caso perca chances, tá? Jogo equilibrado, jogo difícil, clássico pelo campeonato alemão, vamos aguardar. Para mim, 50-50, tá? Para mim não tem favoritismo, não. Bom, galera, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e bom final de semana para todos. Fui!